estamos de volta com o segundo bloco do programa Entre Aspas. E nesse segundo bloco vamos falar um pouco, né, sobre leis, penalidades, né, o que pode acontecer se por acaso alguém for pego aí cometendo um crime contra o meio ambiente. Vamos começar com o Dr. Dimas aqui então, mais uma vez. Dr. Dimas, fala pra gente um pouco sobre a penalidade, que lei que você trouxe pra gente aí? Eu vou pegar só um gancho do bloco anterior, sim. Porque eu quero trazer dados importantes para o pessoal que está em casa nos assistindo. De acordo com a ONU, como a gente estava falando da ONU, o Brasil tem cerca de 13% de toda a água doce existente no planeta. E eu acho que talvez seja por isso que a gente chama tanta atenção na área ambiental, né? Por quê? Porque as nossas florestas, elas cooperam para o equilíbrio hídrico de toda a região. Outro dado importante também, que a ONU nos traz, é que o país abriga quase 1/5 de todas as espécies existentes no planeta. Então, quer dizer, uma biodiversidade, né, doutora, gigante e complexa, né? A biodiversidade é fantástica na Amazônia. É fantástica. Aí eu trouxe dados também, são cerca de 42.200 vegetais, mais de 100.000 espécies de animais. Então, é fundamental que a gente preserve a questão ambiental, isso ficou muito claro. Então, a lei quis o quê? Proteger não só a natureza, né? A lei ela veio para proteger a natureza, a saúde pública, a saúde do próximo. Por quê? Porque o meio ambiente é tudo. O meio ambiente é tudo que nos cerca, é a nossa casa, é o nosso quarto, é a nossa escola, é onde a gente trabalha. Então, por isso, a Constituição Federal e as leis tratam com muito rigor, né? E uma questão interessante também, e que você de casa deve estar atento, porque a lei vai penalizar só quem colocou grandes queimadas. Não, não. A lei também vai penalizar você que coloca fogo no seu lixo em casa. Tem que ficar bem atento, né? Porque isso é uma questão cultural, né? Vou ali queimar meu lixinho, né, Gilmar? Ali no meu quintal, né, Matheus? Não podemos, não né? Eu vejo muito ainda, vou jogar o lixo no rio. Gente, é um absurdo. Em pleno século XXI você vê isso. E eu vejo ainda, infelizmente. Então, assim, as pessoas que colocam fogo no lixo em casa também cometem crime, né? Então, essa cultura tem que acabar, né? Tem o caminhão de lixo, tem a coleta. Então, justamente para evitar esses crimes. Então, a lei de crimes ambientais, 9.605, traz no artigo 54 a penalidade da prática criminosa de quem polui, né? E poluir na forma de fumaça, por quê? Porque o fogo pode causar incêndios, não só na mata, mas nas habitações próximas, destruir a vegetação, causar morte de animais, né? E essa penalidade, ela não é tão branda, né? Ela pode chegar à reclusão de 1 a 4 anos, além das multas, é claro, que os órgãos ambientais aplicam a essas pessoas. Então, o fogo danoso, infelizmente, e o que eu quero chamar a atenção, ele é uma cultura ainda muito retrógrada na nossa sociedade. E isso tem que ser, temos que pôr um fim nessa cultura, né? E temos também o artigo 250 do Código Penal, diz que queimar qualquer coisa em ambiente aberto é considerado crime, né? Então, você causar incêndio, expondo perigo à vida, integridade física do próximo, de um patrimônio de alguém, a pessoa está cometendo crime, tá? Foi como você disse, né? No seu próprio quintal, então, a pessoa não pode nem queimar. Exatamente. E ainda que a casa mais ampla, né? É muito mais ampla. Porque ainda que o fogo seja na sua casa, que é uma coisa particular, por que a lei entende que é porque você causa um dano à fumaça que polui o ar, que é de todos, né? Causa prejuízo ao solo, né? Que ali pode causar uma erosão, enfim, por isso que a lei pune. A pessoa fala, não, eu estou na minha casa, eu posso botar fogo. Não é bem assim, né? Eu queria complementar, né? A lei de crimes ambientais, a 9.605, ela é uma riqueza para o ordenamento jurídico, né? Então, os crimes, né, contra a vida, contra a honra, deixar claro para quem está assistindo, são, né, tipificados no Código Penal brasileiro. Mas os crimes contra o meio ambiente, e aí o Dimas citou o artigo 54, mas a gente tem outros artigos na Lei de Crimes Ambientais, pune quem comete algum delito, algum crime contra o meio ambiente que vai gerar um impacto ambiental. Então, a gente tem crimes contra a fauna, crimes contra a flora, e o de causar poluição é o 54. Né? Uma outra inovação da Lei de Crimes Ambientais é em relação à possibilidade de punir a pessoa jurídica, tá? Então, a gente tem uma possibilidade de punir tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica na esfera ambiental. O que eu estou dizendo? Gilmar, o que é isso?
né? O que você está querendo dizer? Né? Eu, como gestora ambiental, né, que trabalho na área ambiental, né, trabalhamos aqui atuantes na área ambiental, se eu cometo algum ato, né, do meu trabalho como gestora ambiental, que eu sei que aquilo é um crime ambiental e eu me omito a isso, eu também, pela lei de crimes ambientais, eu posso estar respondendo como gestora ambiental. Uma empresa, uma indústria, também pode responder, ou seja, a pessoa jurídica, aquela pessoa que representa a empresa. Então, a lei de crimes ambientais, ela traz essa riqueza de, né, ou seja, o bem maior tutelado, o meio ambiente, ele precisa realmente ser tutelado. Então, por isso, não só punir a pessoa física, né, o cidadão comum, mas também uma indústria que tem seu representante legal, uma empresa que é dotado de personalidade jurídica. Então, essa é realmente uma das grandes diferenças em relação de punibilidade em relação aos crimes ambientais. Doutor Matheus, quer complementar alguma coisa? A prática, de acordo com a Lei 54 de crimes ambientais, a prática é criminosa por poluir forma de fumaça, né, queimada. Além de causar risco de incêndio para as habitações, ela pode destruir vegetações e pode causar a morte de animais. Então, a penalidade é válida tanto para grandes focos de incêndio, quando a pessoa bota em propriedade, no campo, quanto para pequenos focos em casa, em quintal, que foi o que o doutor Dimas falou anteriormente. Eu queria reforçar, nós temos aí o Código Florestal, né? Que é uma legislação federal que protege a questão de toda a floresta, enfim, tem vários artigos aí, recentemente alterado, né? O Código Florestal permite colocar fogo, tá? Deixar claro, mas sobre autorização do órgão ambiental. Então, a prática, como o Dimas colocou, doutor Dimas, ela é histórica, né? Ela é cultural se colocar fogo nos terrenos, principalmente depois de uma plantação. Se planta e coloca muito fogo logo depois, infelizmente acaba empobrecendo o solo, mas ainda é uma prática. Mas, assim, existe na lei exceções de que é permitido, sim, a gente colocar o uso do fogo em algumas situações. Porém, é uso controlado e com autorização do órgão ambiental. O órgão ambiental do Estado do Rio é o INEA, né, o Instituto Estadual do Ambiente. Então, se a gente vai fazer essa prática, a gente precisa dessa autorização. Da mesma forma de suprimir a vegetação, né? Há determinadas situações em que a gente pode suprimir uma vegetação, seja ela nativa ou exótica, mas também precisamos da autorização do órgão ambiental competente. Então, eu queria aproveitar a oportunidade que eu acho que é de suma importância também para o pessoal que está em casa, o gancho que a Gilmara falou, da importância das pessoas procurarem os órgãos ambientais competentes caso queiram realizar alguma atividade, né? Eu quero cortar uma árvore. Tem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem o INEA, que é um instituto, né, com sede em Nova Friburgo. Para quê? Para evitar que aquela pessoa, até para evitar que a pessoa seja multada, tem que responder por crime, né, diante do Ministério Público da Tutela Coletiva, no Juizado Especial Criminal, até mesmo na Vara Única Criminal, responda junto ao INEA, ao IBAMA, enfim. Então é importante, pessoal, vamos respeitar as regras, as leis. Querem fazer alguma alteração hídrica, cortar alguma árvore? Corte de árvores. Né, Matheus, doutor Matheus? Então, assim, é importante que você procure o órgão ambiental competente para evitar que você passe por algum problema. Um exemplo que aconteceu até numa cidade vizinha aqui em Duas Barras é que existe, né, ali uma casa chamada Fazenda dos Padres, né? E lá tem uma criação de peixes com 2 açudes. Se eu não me engano, um dos açudes seriam, né, esvaziado para poder fazer um outro ambiente, uma praça, por exemplo. E não permitiram, né? Você sabe me dizer o porquê disso? Mesmo sendo em terreno privado, eles queriam acabar com aquilo e tinham que pedir autorização também ao órgão competente, né? O órgão negou? O órgão negou, na verdade, porque eu acho que não tinha pedido autorização anterior. Mas aí depois disso também não. Por isso que normalmente o que acontece? As pessoas fazem para depois pedir. Regularizar. Não, é ao contrário, você tem que pedir para depois fazer. Mesmo depois também eles negaram. Exatamente, né? Porque provavelmente ele deve ter feito alguma intervenção naquela área que deve ter causado um dano ambiental que o órgão deve ter entendido melhor não continuar.
Mas é difícil a gente falar de uma suposição, né? Seria importante, nesse caso, a gente estudar a fundo os fatos, né? Não dá para falar, né, sem conhecer, né, o caso, né? Você está trazendo esse relato, mas hoje, para você abrir um açude, você precisa de autorização também. Então, para quem está assistindo, eu tenho um poço, eu quero furar um poço na minha casa, né? Isso também precisa de licenciamento. Tem que pedir licenciamento. Então, o nome é outorga de direito de uso. Eu não posso ter um poço de captação de água subterrânea sem a autorização do órgão ambiental. Então, é uma modalidade também de licenciamento ambiental. Como a gente falou, né, eu tenho uma área que eu gostaria de fazer um galpão, só que essa área tem muita vegetação, né, tem muitas árvores. Há que se fazer um inventário florestal para se saber se ali tem vegetação nativa, se tem vegetação exótica. Nativas são nativas do nosso bioma da Mata Atlântica, né? E a gente também precisa de uma autorização para supressão florestal. Aí é onde a gente consegue? No órgão ambiental, como o Dr. Dimas disse. A competência em matéria ambiental é concorrente, né? Mas ela está muito ligada ao impacto ambiental. Quando a gente tem determinadas atividades, né, altamente degradadoras do meio ambiente, né, a competência é o órgão ambiental do Rio de Janeiro, né, que a gente fala sede no Rio, né. A gente tem algumas superintendências, como o Dimas falou, a superintendência de Nova Friburgo do INEA. Mas se a gente tem de menor potencial, ou seja, com menor impacto ambiental, e quando você tem as secretarias municipais estruturadas para isso, a Secretaria Municipal pode conceder o licenciamento ambiental. Um exemplo, acho que próximo da gente, que a gente pode citar, é o município de Macaé. Tem uma secretaria, né, onde a gente tem um corpo técnico capaz de julgar toda a questão do licenciamento ambiental. Então, lá, eles são competentes para, de repente, estarem fornecendo aquele licenciamento para uma empresa de menor potencial poluidor. Né? Então, é importante sempre estar buscando as autoridades. E dúvidas, né, pessoal? A gente tem um princípio legal, né, que a gente não pode cometer um crime e dizer que não conhecia a lei. É um dos princípios básicos, né? Então, se a gente tem dúvida, a gente tem que procurar quem entenda para que possa nos orientar. Uma consultoria jurídica, e nesse caso ambiental, né, seria o mais adequado. Com certeza. Alguma... Não? Finalização? Então, vamos para o terceiro bloco, então, para a gente poder já finalizar o programa. Não saia daí, porque no terceiro bloco tem mais assuntos sobre o meio ambiente. De Angil para a TV Interior, sua segunda casa é aqui.